Olá! Mais uma vez, boa noite! Nós estamos aqui para o nosso tempo de louvores a Deus, estudo bíblico, oração, mais uma live especialmente preparada por Deus para nós. Tá aí o Calebinho, fala oi Caleb! Oi! Fala oi Josué! Oi! Boa noite, né? A Mônica aí Boa noite. Com a gente. Boa noite, seja muito bem-vinda à nossa live de sexta-feira. Hoje no nosso estudo bíblico estaremos abordando o tema 3 coisas que você precisa valorizar. Então logo mais estaremos estudando a Bíblia juntos, mas como é de costume nosso, nós queremos começar esse tempo de adoração a Deus cantando uma música junto com as crianças. Por isso o Caleb está aí, Josué também, para nos ajudar. E a música que nós vamos cantar agora com as crianças, então, cadê as crianças? Chama as crianças. Vem crianças, vamos cantar. Então a música que vamos cantar com as crianças é aquela música que diz assim: o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. E depois vai retirando algumas palavras. Então as crianças já conhecem, as que já conhecem, cante com a gente, faça o gesto, tá bom? Nos ajude. Se você não conhece, assiste aí para aprender, tá bom? O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você e eu. O que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que ou diz você e eu. O que você, Deus tudo escuta e tudo vê, sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que ouve você e eu. O que você, Deus tudo e tudo vê, sim, Deus tudo vê, o Senhor, tudo que ouve você e eu. O que você, Deus tudo e tudo, sim, Deus tudo, o Senhor, tudo que ouve você e eu. Aê! Dá boa noite, Boa noite. tchau, tchau. É isso aí, tem gente que canta, tem gente que não canta, tem uns que adiantam, outros que erram, mas é assim mesmo. O importante é que o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta, tudo vê, escuta tudo, sabe tudo o nosso Senhor. Não só porque Ele nos conhece e Ele quer nos ver como um policial, para ver se a gente pisa fora da linha e nos castigar. Não é esse que Deus pretende em nos conhecer, mas em ter um relacionamento conosco, em nos amar, saber quem nós somos, o que nós pensamos. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Por isso vale a pena louvá-lo. Vamos continuar louvando ao Senhor nosso Deus. Quem pediu um louvor da última vez foi o irmão Denis. Então nós vamos cantar o hino que o irmão Denis pediu, 324 do Cantor Cristão. Então se você tem aí o Cantor Cristão na sua casa, pegue aí, acompanhe conosco. 324 do Cantor Cristão tem por título Refúgio Verdadeiro. Nós costumamos cantar lá na igreja, então aqueles que conhecem, cante conosco.
Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu, me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Louvado seja Deus. Então, é no poder de Cristo que nós podemos viver vidas que agradam a Deus. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos fortalece para enfrentar as dificuldades que tão facilmente a gente pode perceber nesses dias que nós estamos vivendo agora atualmente, não é verdade? Mas com Cristo somos mais do que vencedores. Nós queremos ainda cantar o louvor. Esse louvor nós ouvimos no grupo acho que o grupo das mulheres, grupo de WhatsApp das mulheres da nossa igreja, das senhoras da igreja, a irmã Maria Leite cantando, né? E nós queremos cantar também aqui, tá? É aquele corinho que diz assim: o bom cristão tem a Bíblia na mão. Aqueles que conhecem, então, cante aí junto conosco, tá bom? Vamos cantar louvando ao Senhor. O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. O bom cristão tem a Bíblia na mão,
a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente, no coração. O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente, no coração. Amém. É verdade, né? Porque o bom cristão é aquele que segue a Cristo. E aquele que segue a Cristo precisa de orientação que vem através da palavra de Deus. Por isso, tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente, porque lê, porque estuda. Mas principalmente tem a Bíblia no coração, porque pratica o que aprende na palavra de Deus. É isso que precisamos ser, bons cristãos. O mundo está muito necessitado de bons cristãos. Seja um deles. A última música, último louvor, eu vou cantar sozinho, tá? Então já vou agradecendo aí a minha esposa. Boa noite. Né? Que vai providenciar um copo com água para mim, por favor, para daqui a pouco, e um lenço também. E eu quero cantar junto com os irmãos, ou pelo menos cantar para que os irmãos possam refletir na letra desse louvor, que também está relacionado com o que nós vamos estudar na palavra de Deus logo mais, tá bom? Esse é um louvor que foi composto, né, uma composição do nosso irmão Dorival Dias, e baseado no texto de Isaías, capítulo 32, verso 18. Depois os irmãos podem dar uma olhadinha lá, tá bom? Então, eu acho que o nome da música é Isaías 32, 18. Se lhe acontecer de repente sentir-se sufocado, preso ou deprimido, o que você faz? O que você faz? Chora, quebra tudo, desespera-se e contudo não espera que no fundo venha ter a plena paz. Chora, quebra tudo, desespera-se e contudo não espera que no fundo venha ter a plena paz. Com certeza eu te digo que essas coisas não resolvem. Mesmo rejeitado, diminuído ou oprimido, esperança pode ter, a razão do viver, consolado e do seu lado o amigo que te dá paz, que te dá paz. Cristo, grande amigo, nova vida pode dar, o amor e o infinito no celeste lar morar. Cristo, grande amigo, nova vida pode dar, o amor e o infinito no
celeste lar morar. Com certeza eu te digo que Jesus é a solução. Encontrarás a paz, o amor e o perdão. E o meu povo habitará em moradas de paz e em lugares quietos de descanso. E o meu povo habitará em moradas de paz e em lugares quietos de descanso. E em lugares quietos de descanso. Amém. Então, habitar em moradas de paz, em lugares quietos de descanso, ter um amigo verdadeiro do nosso lado, ser consolado pela bondade e pelo poder do Senhor Jesus. Isso é o que o Evangelho de Cristo nos oferece, salvação para hoje, para agora, transformação verdadeira de vida e a presença de Deus constantemente do nosso lado. Qual é o preço? Para Cristo foi um alto preço, mas para você e para mim é de graça. Só precisamos crer em Jesus Cristo como nosso Senhor, Salvador e Deus. Faça isso agora mesmo se você ainda não fez. Ele quer ser o grande amigo que você tanto precisa. Amém? Nós vamos passar para o nosso tempo de reflexão bíblica. Então, se você tem aí a sua Bíblia, pegue aí sua Bíblia, se já está preparado, né? Que bom, se não, abra aí o seu aplicativo da Bíblia no seu smartphone, se você prefere, e vamos juntos estudar e aprender da palavra do Senhor nosso Deus. Espero que você já tenha aí conseguido se organizar. Eu aqui já consegui, graças a Deus. E hoje nós vamos refletir na palavra de Deus em um texto que se encontra no livro de Eclesiastes. Então, Eclesiastes, capítulo 7. Você vai encontrar mais ou menos no meio da sua Bíblia o livro de Salmos. Depois do livro de Salmos vem o livro de Provérbios e, na sequência, Eclesiastes. Então, Eclesiastes, capítulo 7, Antigo Testamento. Eclesiastes, capítulo 7. É lá que nós vamos refletir na palavra de Deus nessa noite. Eclesiastes, capítulo 7, nós vamos nos concentrar nos versos 1, 2 e 3. Eclesiastes 7, versos 1, 2 e 3, tá bom? Nessa noite, espero que todos tenham encontrado. Eu vou fazer a leitura aqui e eu estou utilizando a versão atualizada das Escrituras Sagradas também. Vou pedir para os irmãos que estão acompanhando, se puderem colocar aí nos comentários o trecho, tá? O texto que nós estamos estudando agora. Eclesiastes, versos de 1 a 3. Eclesiastes 7, 1, 2 e 3. A palavra de Deus nos diz assim: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor
do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos ajuda a compreender com clareza a Tua Palavra, e compreendendo a Tua Palavra, entendermos bem a Tua vontade para as nossas vidas. Nos abençoa nessa noite enquanto estudamos as Tuas Escrituras. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Então, o livro de Eclesiastes é um dos livros da Bíblia que é chamado de literatura de sabedoria. Ele foi escrito por Salomão, o homem mais sábio que já viveu aqui na Terra depois do Senhor Jesus Cristo, né? Então, ele recebeu muita sabedoria. E o livro de Eclesiastes é um livro que foi escrito numa perspectiva diferente. Salomão, quando escreveu, deixou bem claro que as observações que ele fez nesse livro de Eclesiastes, as análises que ele faz ao longo de todo o livro, do dia a dia, da vida dos seres humanos, é uma análise que ele mesmo chama daquilo que acontece debaixo do sol ou debaixo do céu. Isso significa que ele está fazendo uma análise observando somente aquilo que acontece na nossa vida nesse mundo, sem levar em conta a vida por vir, né? Então ele não está pensando assim, que nós estamos vivendo nesse mundo e depois vamos partir para a eternidade, para a glória, para estar com Deus, viver no céu eternamente. Ele está usando uma abordagem diferente. Ele está olhando, se eu fizer uma análise baseada somente no que eu consigo ver desse mundo aqui, tá? Como se não tivesse uma vida por vir, seja para o céu, seja para o inferno, só as coisas que acontecem aqui que esses olhos de carne e osso são capazes de ver. Que tipo de análise, que tipo de resultado eu encontraria numa análise desse tipo? Então Salomão se interessou por esse tipo de análise e foi esse tipo de análise que ele fez da vida do ser humano aqui na Terra, por isso ele chama debaixo do sol ou debaixo do céu, ao longo de todo o livro do Eclesiastes. Tá? Se você olhar, por exemplo, o versículo que vem antes de onde nós começamos, ou seja, Eclesiastes capítulo 6, verso 12, na parte final, né, o último versículo do capítulo 6, ele vai dizer assim: quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Então ele usa muito essa expressão debaixo do sol e também a expressão debaixo do céu, para analisar como é a vida do ser humano aqui nesse mundo físico, aqui nesse mundo onde eu posso pegar em você, você pode pegar em mim, nós podemos nos ver e nos relacionar. Tá? É nesse tipo de fundamento que ele realiza a sua análise e escreve esses 3 versículos que nós estamos refletindo nessa noite. Então, baseado na análise feita por Salomão, inspirada pela palavra de Deus, então nós vamos aqui refletir sobre 3 coisas que você deve valorizar. A princípio, 3 coisas que podem parecer bem estranhas, né? Mas, de acordo com Salomão, o homem mais sábio que já existiu, e de acordo com Deus, que deixou isso registrado na palavra para nós, então são coisas que você e eu precisamos valorizar, tá bom? Então vamos lá. 3 coisas que você deve valorizar. Qual seria a primeira coisa? Ela aparece aqui na primeira parte do verso 1. Então, Eclesiastes capítulo 7, verso 1, a primeira parte vai nos dizer qual é essa primeira coisa que você e eu devemos valorizar. Acompanhe comigo aí a leitura novamente. Diz assim, esse trecho. Eclesiastes 7:1, primeira parte.
Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, tá? E até aí já é suficiente. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso. Unguento é um tipo de perfume, né? Um tipo de óleo perfumado muito comum naquela época em que Salomão vivia. Tá? Então era um tipo de perfume muito caro também, por isso é chamado unguento precioso, né? Difícil de fabricar, por isso também muito caro, feito com ervas aromáticas difíceis de encontrar, tá? E por isso o seu alto valor. Mas aí ele está fazendo uma comparação e está dizendo: melhor é a boa fama do que um unguento precioso. E a ideia de unguento precioso aqui é a ideia de algo valioso. Tá? Então hoje em dia talvez a gente fosse passar, né, essa mensagem para os dias de hoje, a gente não usaria unguento precioso, porque acho que você aí na sua casa não tem um unguento precioso, né? Como eu também não tenho. Mas a gente poderia colocar aqui qualquer coisa de grande valor, tá? É o que ele está dizendo. Talvez fosse um carro do ano, né? Uma moto, cara, um smartphone, né? Uma casa própria, um terreno ou muito dinheiro no banco, coisas desse tipo, tá? É a ideia do unguento precioso aqui. Salomão está dizendo que melhor é a boa fama do que isso, do que essas coisas de valor. Boa fama aqui traz a ideia de um bom testemunho. A pessoa que tem uma fama que as pessoas olham e dizem assim, valorizam aquilo. Né? As pessoas dão valor àquela fama que essa pessoa carrega. Seria a boa índole, o bom caráter da pessoa. É sobre isso que ele está falando. Por isso que nós vamos ver aqui que a primeira coisa que você deve valorizar é um bom testemunho ou uma boa fama, tá? Uma boa índole, um bom caráter diante das outras pessoas nesse mundo. Quando nós falamos de boa fama, nós podemos pensar, por exemplo, para perceber como a boa fama é mais valiosa do que os bens materiais, a gente pode usar aqui uma ilustração, né? Então imagina que está você e está também o Neymar Júnior, né? Aquele jogador de futebol muito famoso, brasileiro. Então você juntou suas economias e foi fazer uma viagem lá pela Europa, e lá você foi se hospedar em um hotel, né? Um hotel caro. Você disse: eu juntei porque são as economias da minha vida, sempre sonhei fazer essa viagem e agora eu vou me hospedar nesse hotel chique que eu quero aproveitar, tá? E aí você se hospeda naquele hotel e depois você ouve falar que o Neymar Júnior, né, aquele jogador de futebol, também está hospedado lá naquele hotel. Aí você vai perceber que aquela paz, aquela tranquilidade que você queria naquele hotel já não tem mais, né? As pessoas estão lá do lado de fora, tocando aquelas vuvuzelas, né? Tentando chamar a atenção do Neymar, acenar pela janela, né? Todo mundo querendo olhar ele, ir atrás, encontrar com ele, falar com ele, quem sabe conseguir um autógrafo ali nas suas coisas de futebol, tá? E aí talvez você se interesse e você vai lá perguntar no balcão: rapaz, o Neymar está hospedado aqui, né? Esse hotel caro, quanto que ele está pagando aqui por aquele preço lá? Porque você se hospeda no quarto normal, ele se hospeda lá na suíte master, né? No top dos tops, lá na cobertura do hotel. E aí você fica interessado e pergunta: qual é o valor aí dessa suíte master lá onde o Neymar está? Pergunta lá na recepção. Eles vão falar lá, né, não sei quantos 1.000 euros, tá? E aí eles te falam: só que o Neymar tá lá de graça. E aí você fala: como assim tá lá de graça? Ele tá de graça. Mas por que ele tá de graça, rapaz? Ele que ganha milhões e milhões, que poderia pagar, tá de graça? Por quê? E aí o rapaz da recepção te fala, né? Fala: olha, porque com toda a fama que ele tem, ele se hospedar aqui no nosso hotel traz
publicidade para o nosso hotel. Então as pessoas vão ver, as pessoas vão querer se hospedar aqui. Então sempre que ele vem aqui para essa cidade, a gente cede a cobertura para ele de graça e ele não paga nada. Tá? Então ele vai ficar na cobertura quantos dias ele quiser, vai usar sempre que quiser e não vai pagar nada porque ele tem uma fama muito grande. Tá? Já você, que não tem fama nenhuma, vai pagar muito mais caro e toda vez que vier tem que pagar. Né? Então essa é a vantagem de ter uma fama. Claro que nesse exemplo a fama do Neymar é uma fama popular, né? Uma fama de ser um astro do futebol. Não é esse tipo de fama que o autor aqui tá falando. Mas nesse macrocosmo, né, nesse mundo gigante do universo do desporto, onde o Neymar Júnior é tão famoso e ganharia aí um acesso de graça à cobertura de um hotel lá na Europa, nós podemos trazer isso para um microcosmo, para uma realidade mais próxima de nós. Que talvez você não vá ganhar uma cobertura lá, mas aonde você também tem uma fama. Todos nós carregamos uma fama. E essa fama nós conquistamos pela maneira que nós vivemos, através do nosso procedimento. O que Salomão está dizendo aqui é que vale a pena investir, vale a pena tomar cuidado com a maneira de viver, para que você construa para si uma boa fama. Para que as pessoas olhem para você e digam, esse é um cidadão de bem. Essa é uma pessoa com quem eu gostaria de viver perto. Essa é uma pessoa com quem eu gostaria de trabalhar. Essa é uma pessoa com quem eu gostaria que os meus filhos se relacionassem. Então, essa boa fama que vem através do cuidado com a maneira de viver, nós costumamos chamar isso no meio cristão de bom testemunho. Esse bom testemunho é precioso e ele é mais precioso do que riquezas e bens. Pense comigo, num momento como esse de crise que nós estamos, quantas pessoas tinham seus bens, seus empregos, seus recursos financeiros e agora não estão podendo contar com eles. Mas aqueles que têm boa fama, aqueles que têm construído uma boa imagem para si, procurando viver vidas coerentes com o ensino da palavra de Deus, esses, ainda que não possam contar com o seu emprego, não possam contar com seus recursos, têm os seus amigos, têm os seus colegas, têm os seus vizinhos que os valorizam por quem eles são. E agora podem contar com isso. Quando aqueles que só têm os bens materiais, quando pedem esses bens, não podem contar com nada. Se tiverem uma má fama, ninguém quer se aproximar. Ninguém está pronto para ajudar. Ninguém quer auxiliar. Então a boa fama é mais valiosa do que bens preciosos desse mundo. Observando esse mundo só aqui, né, na nossa maneira de viver, Salomão chegou a essa conclusão. E ele está nos ensinando através da palavra de Deus que uma coisa que você deve valorizar na sua vida, ou talvez a primeira coisa, é o seu bom testemunho, uma boa fama. Como você pode fazer isso? Seja alguém honesto. Procure agir com honestidade para com as outras pessoas. Procure ser alguém hospitaleiro. Alguém que recebe bem as outras pessoas. Alguém que tem as suas portas sempre abertas. Procure ser generoso e compassivo. Tá? Compassivo é a ideia de se colocar no lugar das outras pessoas. Então, está vendo alguém passando necessidade, está vendo alguém que precisa de uma ajuda, de um apoio, seja generoso em abençoar a vida de outras pessoas. E assim você vai estar construindo uma boa fama, vai estar dando um bom testemunho, e esse bom testemunho será mais valioso do que bens materiais preciosos que você possa adquirir ao longo da sua vida. Bom, escute o que a palavra de Deus está dizendo. Dê valor ao seu bom testemunho, à boa fama que você pode e deve construir enquanto está aqui nesse mundo passageiro.
Tá? Vamos para a segunda coisa, aparece aí no restante do verso 1 e também ao longo do verso 2, aqui em Eclesiastes capítulo 7. Se a primeira coisa que você deve valorizar é um bom testemunho ou uma boa fama, a segunda coisa que você deve valorizar enquanto está vivendo aqui nesse mundo debaixo do sol, né? Esse mundo debaixo do céu, aonde nós vivemos, é refletir sobre a brevidade da vida. Veja aí o que Salomão nos diz no restante do verso 1 e depois também ao longo do verso 2. Ele diz assim, eu vou ler de novo do começo do verso 1, né? Melhor é a boa fama do que o unguento precioso. E depois do "e" aí você pode acrescentar o melhor de novo, né? E melhor o dia da morte. Melhor do que o dia do nascimento, tá? E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Ele já acrescentou depois, né? Então, melhor é a boa fama do que o unguento precioso e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. E aqui você pode parar para pensar, opa, peraí, não fala em morte não, que eu não gosto de ouvir de morte, né? Como é que Salomão, um homem tão sábio, está falando um negócio desse, que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento? Para entender o que Salomão e Deus estão querendo nos dizer, nós precisamos olhar também o que diz o verso 2. Então vamos olhar. Ele diz assim, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. E aqui a gente pode perceber que o que Salomão está dizendo, e o que Deus está nos dizendo através de Salomão, é que devemos valorizar a reflexão sobre a brevidade das nossas vidas. Nesse mundo aqui, debaixo do sol, debaixo do céu, você não vai viver para sempre. As pessoas ao seu redor não vão viver para sempre. E é sobre isso que Salomão está dizendo aqui. Ele diz que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Porque o dia do nascimento é muita festa, as pessoas comemorando, cheio de alegria, e ele desvia a nossa atenção dessa realidade chocante, mas ainda assim realidade, de que a nossa vida nesse mundo é breve. Por isso ele fala, melhor ir à casa onde há luto, porque quando vamos num lugar onde há enlutados, ou quando vamos num velório, no cemitério, acompanhar a família de alguém que perdeu um parente, perdeu um amigo, lá nós podemos ver o fim de todos os homens. Aquilo vai nos chamar de volta para a realidade de que a nossa vida nesse mundo é muito breve. Não vamos viver para sempre aqui. E nem as pessoas à nossa volta vão viver para sempre. A nossa vida, além de muito breve, é muito frágil. Então nós não sabemos quanto tempo a nossa vida aqui debaixo do céu vai durar. Nem a nossa e nem a vida daqueles que estão ao nosso redor. É para essa realidade que Salomão está chamando a nossa atenção. Deus está chamando a nossa atenção através de Salomão para isso. Então, algo que você deve valorizar, tá? Aprenda a valorizar isso. É a reflexão, refletir sobre a brevidade e a fragilidade da nossa vida aqui nesse mundo debaixo do sol. Nem você vai viver para sempre, nem as pessoas que estão à sua volta. Como é que você deve refletir sobre isso? Entendendo que isso é uma grande verdade revelada por Deus. E o que você deve fazer, então, refletindo sobre isso? Você deve demonstrar mais os seus sentimentos. Então, lembre que as pessoas que estão à sua volta, elas não vão durar para sempre aqui, e nem você. A qualquer momento elas podem partir, bem como você também pode partir a qualquer momento, partir desse mundo. Por isso,
demonstre os seus sentimentos, fale com as pessoas, né? Fale com os seus filhos, fale com os seus pais. Nesse ano, nós já tivemos a oportunidade de acompanhar o sepultamento do pai de 2 irmãos aqui da nossa igreja. Então eles não têm mais condição hoje em dia de ir lá e dar um abraço no seu pai, de chegar no seu pai e falar: pai, eu te amo. Mas você talvez ainda tenha. Ou talvez fazer isso com os seus filhos, ou fazer isso com a sua esposa, com o seu marido, com os seus familiares que estão perto de você. Talvez ligar para aquele amigo que você gosta tanto, aquela amiga, e demonstrar o seu amor verdadeiro por ele. Fazer isso, fragilidade da nossa vida nesse mundo. São coisas que você e eu precisamos fazer. Cuide daqueles que você ama. Cuide deles, mantenha eles perto de você. Se não puder manter perto fisicamente, mantenha perto mantendo contato com eles. Ore por eles, fale com eles. Eles o que você sente, o que você pensa. Diga que você os ama. Tá? Vou deixar aqui um exemplo. Aqui na nossa casa, nós temos o costume de sempre de manhã, quando acordar, nos abraçar para poder dar bom dia. Então eu já falei com os meus filhos, com a minha esposa, né? Eu digo, ó, quer falar comigo de manhã? Primeira coisa, um abraço e um bom dia, né? Então vem, abraça, meus filhos vêm, né? Um de cada vez, já sabe, às vezes eles fazem até fila, né? Vem um, abraça, segura ali, dá aquele abraço, não é um abracinho assim, já solta não, né? O abraço todos os dias, os meus filhos e a minha esposa. Todos os dias abraço, seguro ali, enquanto eu seguro eles, né? Oro pela vida deles. Dou ali um beijo. Tá? Às vezes falo no ouvido, né? Te amo. Por quê? Pode ser o último abraço. Eu não sei. Né? Não sei qual vai ser o meu último dia de vida e nem o deles. Mas são crianças, ainda vai viver muito. Você, assim como eu, sabe que a nossa vida é breve e frágil. E muitas crianças não chegaram à vida adulta. Não porque Deus seja mau, mas porque o nosso mundo, cheio de pecado, é um mundo mau. Esse mundo debaixo do sol é um mundo complicado. E a realidade que nós precisamos entender é que a nossa vida é breve e frágil. E por isso precisamos e devemos considerar essa verdade. Você deve valorizar a reflexão sobre a brevidade da vida, para que você não corra o risco de ser pego de surpresa. Quando você menos espera, poxa, meu pai, meu filho, minha esposa, meu marido, se foi. E aí você perdeu a oportunidade de fazer o que você precisava fazer, não é verdade? Então faça agora, aproveite o hoje que Deus está lhe dando para fazer isso. Bom, você deve valorizar a reflexão sobre a brevidade da vida. Faça isso todos os dias. Vale a pena. Você vai viver muito mais e melhor se você fizer assim. Por fim, tem uma terceira coisa que Deus nos ensina aqui através de Salomão a fazer, né? A valorizar durante a nossa vida aqui debaixo do sol. E ela aparece no versículo de número 3. Acompanhe aí comigo a leitura novamente. Diz assim: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eita, aqui também parece complicado, né? Melhor é a mágoa do que o riso. Se a gente olhar para a nossa sociedade de hoje em dia, a gente vai ver que é o oposto, né? Que aparece. Todo mundo rindo, todo mundo bem. A imagem que a gente quer mostrar é uma imagem de alegria e de felicidade. A gente quer rir, a gente quer estar no lugar onde todo mundo está rindo, onde tudo está feliz, onde todo mundo está contente. Mas será que estão contentes mesmo? Ou será que estão apresentando uma imagem de alegria que não seja tão real? Já parou para pensar nisso? Olha, por exemplo,
o Facebook, né? Algumas pessoas nem têm. Mas se você tem, você conhece a plataforma, você sabe que lá as pessoas podem postar, né? Podem enviar fotos, e aí elas sempre enviam fotos sorrindo, marido e mulher abraçada, aquela alegria, os filhos juntos, na hora da foto. Mas talvez logo depois que a foto acaba, já estão ali se batendo, estão ali gritando um com o outro, sem dar atenção, sem cuidar, talvez tristes, até chorando. Aí limpa a lágrima ali, dá um sorriso, tira a foto e depois volta aquela expressão triste. Por que isso acontece? Porque nós queremos mostrar muitas vezes algo que não reflete a realidade. E essa terceira e última coisa que você deve valorizar é a tristeza do coração. Como assim, pastor, a tristeza do coração? Quando é que o seu coração se entristece? Né? Ou como ele diz aqui no verso 3, melhor é a mágoa do que o riso. Né? A mágoa aqui não é a ideia de alguém ter feito alguma coisa contra você e você ficar guardando mágoa daquela pessoa, não é isso. Mágoa aqui é a ideia de machucar, a ideia de afligir, a ideia de entristecer o coração, né? Então a mágoa ou a aflição é melhor do que o riso. Por quê? Porque incomoda, faz a gente encarar uma realidade. Por exemplo, quando você fala uma verdade para mim, sobre a minha vida, algo que talvez eu não quero encarar, eu não quero ver, eu não quero mostrar, não quero que os outros percebam. Então, quando alguém sincero vem e fala uma grande verdade, eita, aquilo magoa, né? Deixa a gente triste. Mas é algo muito necessário sermos magoados, seja por outros que vêm nos alertar sobre coisas da nossa vida, seja por nós mesmos. Encarar a realidade da nossa vida. Pensar sobre, ao invés de querer mostrar uma imagem de que eu sou o melhor marido do mundo, falar para mim mesmo, olha que tipo de marido que eu sou, como eu tenho tratado a minha esposa, que tipo de pai que eu sou, como é que eu tenho tratado os meus filhos, e começar a olhar para a realidade, que muitas vezes vai trazer tristeza no meu rosto, talvez pensando com sinceridade, não estou falando aqui de mentir para mim mesmo, né? Querer me enganar. Quando não tem ninguém olhando, só eu e Deus, eu não preciso fingir, eu não preciso mentir, eu conheço a verdade da minha vida. Nessa hora, pensando sobre o tipo de marido que eu sou, sobre o tipo de pai que eu sou, sobre o tipo de cristão que eu sou, em relação a obedecer o que Deus me diz, em relação a viver uma vida que demonstra que eu valorizo tudo o que Cristo fez para mim, talvez eu chore, o meu coração fique triste, o meu rosto se entristeça e se abata, né? Mas isso é importante porque, como diz o final do verso 3, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Quando paramos para refletir na verdade de quem nós somos, ou na verdade que nós escutamos sobre nós de outras pessoas. Isso nos confronta, nos machuca, mas nos ajuda a pensar e a melhorar naquilo que precisamos melhorar. Tristeza do coração, algo que a nossa sociedade prega que é horrível, que ninguém deve gostar, afasta toda a tristeza, procura fazer tudo o que te deixa feliz. Salomão nos ensina, e Deus nos ensina na sua palavra, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Talvez o problema de muitos de nós seja um rosto muito feliz, seja muito sorriso por aí, mas muito sorriso que é um sorriso falso, que esconde problemas profundos na nossa vida, que precisam ser tratados por Deus e que talvez a gente não está querendo encarar. Precisamos encarar as verdades sobre a nossa vida e tratá-las no hospital de Deus, né? Lançá-las ao Senhor, que é o médico dos médicos. É Ele quem vai enxugar as nossas lágrimas. É Ele quem é capaz de transformar as nossas vidas para fazer da nossa tristeza alegria,
Mas uma alegria verdadeira, não uma alegria só para mostrar para os outros lá fora, mas com a tristeza lá dentro. Mas sim uma alegria verdadeira que vem de dentro e que transborda e pode atingir outras pessoas. Uma alegria que não vai precisar mostrar riso por aí. Riso falso. Talvez você não vai nem rir, mas você sabe que dentro de você tem a alegria verdadeira do que Deus está fazendo na sua vida. Essa sim é a alegria que vale a pena, mas a alegria vem depois. Primeiro vem a tempestade, depois a bonança. Primeiro vem o choro, que pode até durar uma noite. E aí a alegria vem pela manhã. Precisamos olhar com sinceridade quem nós somos. Você conhece de onde veio essa palavra sinceridade? Né? Então, sinceridade vem daqueles artesãos que faziam vasos de barro e depois colocavam os vasos para secar ao sol. E o sol endurecia aquele barro e muitas vezes, se era deixado no sol aquele vaso de barro tempo demais, então ele chegava a rachar. E aquela rachadura impedia que aquele vaso fosse usado para colocar água, colocar flores, carregar água, como era nos tempos de Jesus. Aí o artesão não queria ter que refazer, jogar aquela peça fora, então muitas vezes ele pegava aquela rachadura e tampava aquela rachadura com cera. Né? E aí tampava com cera, às vezes pintava por cima, e o cliente vinha e comprava aquele vaso e levava embora para casa e ficava usando, pensando que tinha comprado um vaso bom, e só depois, quando fosse um dia de sol, o sol batesse, aquela cera derretesse, a água daquele vaso se perdia. E a pessoa via que tinha comprado um vaso sem valor. Né? Então, ele tinha comprado um vaso com cera. Por isso, os vasos que realmente eram valiosos eram os vasos sem cera, sinceros, né? Sinceros, sem cera, que não está escondendo nada com cera, né? Que mostra a verdade da integridade. Ele está íntegro na sua maneira de se apresentar. Então essa é a ideia da sinceridade. Então o conselho que eu deixo para você aqui, que valoriza a tristeza do coração, é: avalie a sua vida com sinceridade, não com cera. Né? Tire a cera. Se tem uma rachadura grande aí, veja a rachadura que tem na sua vida. Apresente essa rachadura para Deus, que Deus é o oleiro por excelência. Ele pode construir, pode quebrar você todinho e fazer um vaso novo. Né? Mas não fique escondendo essa rachadura com cera. Seja sincero com você mesmo. E um segundo conselho: valorize amigos, amigas sinceros que você tenha. Pessoas que vão só bater palma e te abraçar e falar que está tudo bem quando não está. Pessoas que vão te falar: olha, tem um problema aí, você precisa resolver, você precisa tratar disso, você precisa fazer diferente. Valorize pessoas assim, porque essas pessoas fazem grande diferença na sua vida. Talvez elas vão te magoar, né? Falando a verdade que você precisa ouvir, mas é por amor. E essa mágoa vai, como diz o nosso texto, fazer o seu coração ficar melhor e fazer a sua vida ficar melhor quando você reflete de verdade e busca em Deus a solução para aquelas rachaduras que costumam aparecer nas nossas vidas. Todos temos, né? Mas Deus é maior e nos ajuda. 3 coisas que você deve valorizar. Nem todo mundo valoriza, mas você precisa, você deve. É o que a palavra de Deus nos ensina. Primeiro, um bom testemunho, uma boa fama, que as pessoas possam ver e considerar você uma pessoa honesta, um bom cristão, alguém que ama a Deus, alguém que age corretamente. Segundo, refletir sobre a brevidade da vida. Não pense que você vai viver para sempre. Não pense que os outros vão viver para sempre. Então, trate bem essas pessoas que estão à sua volta, demonstre seus sentimentos, cuide delas, cuide da sua saúde, cuide da saúde das pessoas que você ama, para que você possa tê-las aqui perto de você por mais tempo. E por fim, valorize a tristeza do coração, a tristeza que vem quando nós encaramos a verdade de quem nós somos. E aí, com essa tristeza no coração, o nosso coração se faz melhor e podemos buscar a Deus. E aí sim, encontrar a solução ideal para o nosso viver.
Que Deus nos ajude e nos abençoe nesses desafios tão grandes. Amém? Nós queremos ainda aproveitar aqui para lembrar os nossos pedidos de oração, avisos, tá bom? Os lembretes que precisamos dar. Fique aí com a gente, só mais uns minutinhos, tá? Já estamos encerrando. Pedidos. Queremos orar constantemente pelos irmãos da Igreja da Bíblia. Vamos lembrar dos nossos irmãos da Igreja da Bíblia lá em Cabo Verde, lá na África. Eles estão lá, estão buscando o Senhor, estão adorando a Deus, assim como nós, e precisam das suas orações. Nossa igreja apoia esses irmãos em oração, apoia esses irmãos financeiramente, apoia esses irmãos de todas as maneiras que a gente puder. Então, faça parte dessa equipe que ora por Cabo Verde, trabalha para que o reino de Deus cresça e seja conhecido lá, nesse lugar tão maravilhoso que é o país de Cabo Verde. Também queremos orar pelos irmãos idosos, a saúde dos irmãos aí que estão no grupo de risco. Então vamos continuar orando pela proteção de Deus para a vida desses irmãos. Pelas irmãs que estão grávidas, é o caso da irmã Débora e da irmã Jacione, vamos lembrar da gravidez dessas irmãs. Vamos lembrar também da família da Aline, né? A Aline do Cleiton, ela perdeu aí uma tia, parece que foi ontem, né? Se não me engano, Edna, o nome dela. Então vamos orar pela Aline e pela sua família, por essa tia que faleceu. Acredito que foi por conta do Covid-19. Não, foi um acidente, exatamente. Então minha esposa está me lembrando aqui. Então foi um acidente que aconteceu com essa tia, né? Que é irmã da mãe da Aline. Então vamos lembrar de orar por ela e pela sua família, tá? Lembre de orar pela mãe da Aline, a Rosângela, tá? Que nós já conhecemos, já esteve conosco lá na nossa igreja, inclusive. Vamos lembrar também da família do missionário Fábio Brito, perdeu aí a sua avó hoje. Então olha aí, gente, tá vendo? Falamos sobre a brevidade da vida e é a realidade que nós vivemos, né? Vamos aproveitar aquilo que Deus tem nos dado enquanto podemos, porque debaixo do sol essa vida é passageira, é muito frágil. Então vamos orar pelo Fábio Brito e a sua família. Também vamos orar pelos irmãos que estão esperando cirurgia, tá? É o caso da Valquíria, do Nildo, da Joanice. Hoje mesmo, tá? Ele também está para fazer cirurgia, ia fazer mais alguns exames, ia passar no médico hoje, esposo da nossa irmã Ana Bispo. Então vamos orar por ele também, ele está esperando para fazer e precisa, né? Irmãos, lembram aí o que aconteceu com ele, o grande livramento que Deus deu na vida dele. Então vamos orar não só pela cirurgia que ele precisa fazer, mas também pela sua salvação em Cristo Jesus. Vamos orar também pelo irmão Renato Turma, né? Já está em casa, se recuperando, graças a Deus. Então, foi acometido aí do Covid, mas já foi para casa, está melhor. Então, vamos continuar orando pela sua plena recuperação. Agradecimentos, queremos agradecer pela ação social. Nós estivemos fazendo ação social no último final de semana, foi uma bênção, graças a Deus. Estivemos numa comunidade chamada Comunidade União, lá perto da igreja do Jardim Mirna, lá para aqueles lados. Aí foi um tempo muito bom, fizemos o trabalho junto com o Templo Batista em Vila São José e o pastor Márcio, pastor da igreja Batista Regular no Jardim Mirna, também esteve conosco. Então foi um tempo muito bom, fizemos a distribuição de 500 marmitex. Então o pessoal recebeu alimento, receberam roupas, receberam cestas básicas, e também ouviram a palavra de Deus, cantaram louvores, ouviram o estudo da palavra de Deus, receberam folhetos. Então foi um tempo muito bom para apresentar o amor de Cristo para aquelas pessoas. Agradecemos todos que participaram, indo lá, todos os que oraram, todos os que ofertaram. Em breve nós vamos disponibilizar aí também aqui no canal do YouTube da nossa igreja, e nos demais canais aqui no Facebook, em outros lugares como no WhatsApp da nossa igreja, o vídeo
que nós fizemos com as fotos daquele dia, daquele evento, tá bom? Então acompanhe aí, dê um like, compartilhe, para que mais pessoas possam se envolver e assim nós possamos fazer mais e melhor a cada dia. Vamos também continuar orando aí pela recuperação da Daiane, tá? Ela fez cirurgia, está no processo de recuperação pós-operatório. Então, tá agradecendo já que ela tá boa. já está agradecendo. Minha esposa está aqui atualizando, né? Então, já está agradecendo. Então, tá se recuperando bem. Resultado das nossas orações. Agradecemos a Deus que está nos ouvindo e atendendo positivamente. Amém. Louvado seja o Senhor. Também pela formatura do irmão Kevin. Irmão Kevin é nosso irmão, é um dos obreiros envolvidos no trabalho lá em Cabo Verde. Vamos agradecer a Deus. Hoje ele terminou a formatura do seu curso, né? Agora está formado na área de turismo e hotelaria. Então vamos agradecer a Deus a formação dele lá. Ele está agradecendo por todos que têm orado também pelo seu desenvolvimento profissional. Então vamos orar e agradecer a Deus pelo nosso irmão Kevin, lá em Cabo Verde. Além disso, tem os aniversariantes, né, dessa semana que se passou e dessa agora que nós estamos. A irmã Adelita, tá? Também a irmã Janicleide, se não me engano é hoje. Parabéns aí à irmã Adelita, à irmã Janicleide e também ao Neemias. Nosso irmão Neemias também esteve completando mais um ano de vida. Segundo ele, 3.5, né? 35. Então, vamos agradecer a Deus por esses irmãos que estão recebendo de Deus mais vida. Que eles saibam viver com sabedoria a maravilhosa vida ao lado de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que Deus lhes dê ainda muitos anos de vida para louvá-lo e servi-lo como o Senhor Jesus merece. Nós temos chegado então aqui ao final desse nosso tempo de adoração a Deus. Vamos encerrar esse nosso tempo com oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pelas tuas ricas bênçãos. Dentre elas, Senhor, a mais maravilhosa de todas, a restauração do nosso relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Quando confiamos nele e o Senhor nos fez filhos e filhas amados de Deus. Obrigado também pelo teu Espírito Santo que habita em nós, que nos dá entendimento na tua palavra. Obrigado pela palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que o Senhor inspirou e que nos ajuda a entender a tua vontade, Deus. Nos ajuda a, aprendendo dela, vivemos vidas melhores e mais de acordo com o teu querer, aqui, debaixo do sol, na esperança de que quando partimos daqui, estaremos com o Senhor por amor e por causa do poder e a salvação que está em Cristo Jesus. Senhor Deus, pedimos pelos idosos da nossa igreja, que o Senhor proteja-os do grupo de risco. Pedimos, Senhor, pelos nossos planos de retomada dos nossos cultos presenciais, que o Senhor abençoe este domingo, o retorno que queremos fazer, as pessoas que estarão indo lá, que o Senhor proteja, livre de todo mal. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão com problema de saúde, precisando fazer cirurgias, como é o caso da Gabriela, Deus, da Valquíria, do Nildo, do Everson, Deus, aqueles que também precisam de salvação, que o Senhor conceda. Pedimos, Senhor, pelos empregos, aqueles que têm, que possam manter, aqueles que estão buscando, que possam encontrar. Que o Senhor use a tua igreja, o teu povo, para continuar providenciando e suprindo as necessidades daqueles que precisam nesse momento tão difícil. Agradecemos pela ação social que realizamos através das ofertas dos irmãos, a maneira como o Senhor tem tocado em cada coração, os que têm orado, os que têm participado, os que têm ido, os que têm servido de uma maneira ou de outra, Deus, que o Senhor recompense e abençoe a vida de cada um deles. Obrigado pela vida que o Senhor tem dado para a irmã Janicleide, para a irmã Adelita, para o irmão Neemias. Sabemos que a dádiva da vida é do Senhor e também a preservação dela. Que eles saibam usar com sabedoria a vida que o Senhor lhes tem dado. Senhor Deus, agradecemos pela formatura do irmão Kevin lá em Cabo Verde, nosso irmão, membro da mesma igreja que nós fazemos parte, a Igreja de Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor lhe dê
desenvolvimento na área profissional, como tem dado também na área espiritual. Agradecemos, Senhor, por todas as tuas bênçãos sobre nós. Pedimos que o Senhor console a Aline, a sua mãe Rosângela, durante esse período de luto, Deus. Também a família do Fábio Brito, e cada um daqueles, Senhor, que tem passado por problemas nessa área, Senhor, por conta desse vírus ou de outras coisas que também têm nos afetado nesses dias. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, livre de todo mal. Em nome de Jesus, é com alegria, fé e esperança que nós oramos, agradecidos. Amém. Por fim, quero aproveitar para lembrar do retorno das nossas atividades presenciais. Então, lá na igreja, neste domingo próximo, dia 2 de agosto, é 2, é? É, né? Dia 2 de agosto, próximo domingo, então estaremos retornando às atividades presenciais da nossa igreja de maneira parcial. Então, quem é que pode ir lá? Pessoas entre 11 e 59 anos. Se tem menos do que 11, ainda não, tem que esperar um pouco. Se tem mais que 59, também ainda precisa esperar. Mas para você que está entre 11 e 59 anos, pode, se desejar, fazer uma visita para a gente lá no prédio da nossa igreja. O endereço você vai encontrar no site da nossa igreja, www.igrejabatistaembuias.com.br. Lá você tem todas as informações para conseguir nos encontrar, se você ainda não sabe onde é. Tá? Lembrando que você precisa levar sua máscara de proteção. Lá você precisará fazer a higienização das mãos com o álcool gel, que já estará disponível lá na igreja. Manter o distanciamento social, nós já reorganizamos os bancos da igreja e você vai poder sentar lá com toda a segurança, com a distância necessária, para não correr qualquer risco para a sua saúde, tá bom? E aí vai poder acompanhar o nosso culto já neste próximo domingo. Se for o seu desejo, então ore a Deus e faça a sua parte para estar conosco. Será uma grande alegria receber você conosco. Se você já é da nossa igreja, está no grupo da nossa igreja de WhatsApp, então coloque lá no grupo o seu desejo, o seu interesse de estar presente, para que a gente possa controlar o número de pessoas, tá bom? Nós temos lá à disposição 50 lugares. Então, muitos desses já estão preenchidos lá no grupo de WhatsApp da nossa igreja, você pode acompanhar. Qualquer maior informação, pode nos procurar, deixar aí nos comentários e a gente responde para você, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, te livre de todo mal, guarde você e a sua família. E nós nos encontramos, então, permitindo o Senhor, na nossa próxima live. Até lá!